Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Sharon e eu falo aqui do canal Tempo de Despertar. E o assunto de hoje é: será que os pastores podem receber ofertas vindas do templo? Ou será que Deus condena isso? O senhor cobra pra pregar, pastor Eliseu? Cobro. Todo mundo cobra. Ou eu tô errado? Tá, mas aí então o senhor combina um valor. Combino. Um valor. Conforme a necessidade e a condição da igreja. Vocês receberam de graça. Deem também de graça. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Separei hoje algumas mensagens que vão falar a respeito de como os pastores, missionários, né, como que eles eram ajudados pela obra de Deus. Porque eu também sou contra gente desonesta, gente que gosta de enganar os outros, tomar proveito das pessoas que às vezes não, que são leigas, né, que estão ali vulneráveis. Eu também sou contra isso, tá? E fique bem claro isso. Já vi situações assim, da pessoa às vezes chegar na igreja, né, e falar que tá com algum problema e de repente ninguém ajudar no que ela precisava. Muitas vezes pode acontecer mesmo da igreja ter condições de ajudar e de repente falar: ô irmão, vem aqui que a gente vai orar por você. Eu não posso ser hipócrita de falar que qualquer igreja abençoaria, dependendo da quantia e dependendo da necessidade da igreja também. Mas eu sei que existem muitas igrejas que têm condições e não ajudam, né? Então é disso que a gente vai falar sobre. Então abra sua Bíblia em 1 Timóteo 5:17, que vai dizer assim: os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino aos cristãos. Pois as escrituras sagradas dizem: não amarrarás a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E dizem ainda: o trabalhador merece seu salário. Por que eles falam assim, não amarrará a boca do boi, né? Porque naquela época eles usavam, né, o boi para pisar no trigo, para separar, né, a palha do trigo. Aí eles diziam que por ele estar trabalhando ali, né, o animal, ele poderia comer do trigo que tiver. Aqui a gente vê Paulo, né, falando que os presbíteros que fazem um bom trabalho, que eles são dignos, né, de receber ali o seu pagamento em dobro, até os que trabalham mais, né. Então quer dizer, a Bíblia, na verdade, ela não condena que você ajude. E você vê que não é de agora essa ajuda, já faz tempo. A gente vê aí Saul, quando está procurando as ovelhas do pai dele, ele fala: meu pai deve estar preocupado comigo. Aí o moço que está com ele fala: olha, tem um profeta aqui, se você quiser a gente vai lá, para ver o que ele fala. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Que Saul fala: mas a gente não tem nada para levar para ele. Ele fala: não, mas eu tenho algo aqui. E ali eu não lembro muito bem, que tem que ler, acho que era... ele tinha um valor ali. E aí o que acontece? Ele foi lá, certo? Então já era costume, né, abençoar. E a Bíblia vai dizer também, né, vou trazer aqui para vocês verem, que a pessoa vem abençoar, né, vem honrar, né, as pessoas que vos ensinam a palavra de Deus. Eu vou puxar aqui para mostrar para vocês. Lá se encontra em Gálatas 6:6. Tem algumas versões que falam um pouco diferente, tá? A minha vai estar escrito assim: a pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as coisas boas com quem estiver ensinando. E agora em outras traduções vai dizer que você deve repartir de toda a sua riqueza. Tem muitas traduções diferentes. Mas está dizendo que você deve abençoar aquele que te ensina, né? E agora eu vou trazer também algumas mensagens para falar assim: o servo de Deus deve ser abençoado? Sim, um pastor que fica ali na Universal o dia inteiro, né? Eu já fui algumas vezes, não congrego lá, mas eu cheguei a entrar na Universal. Você vê que o pastor está ali o dia inteiro, né? Disposto a orar para o enfermo, a atender alguém, né? Ele está ali disposto a atender a pessoa o dia inteiro. Ele com certeza deve ser casado, muitas vezes tem filho, como que ele vai cuidar da sua família? Aí eu também não acho justo dar um salário de R$ 1.600 para ele. Não, tem que ser um salário bom. Todos nós não queremos um salário bom para ficar em paz. A nossa família, ele também é digno de ter um salário bom. Isso para mim não me condena. E a Bíblia, e tem base bíblica sobre isso, né? E o que acontece? Agora, o que nós não podemos fazer é se aproveitar desse direito para fazer o quê? Deixar a ganância entrar no seu coração, no meu coração, e a gente ficar o quê? Sob o ponto de achar que a pessoa que tem uma igreja, que o dinheiro é dela. E esquece com o dinheiro dos fiéis. Se você compra um carro com o dinheiro da igreja, automaticamente esse carro não é seu, esse carro é da igreja. E a partir da hora que eu tomo posse de algo para usufruir para mim com os dinheiros dos fiéis, passa a ser uma ganância, né? Não digo que a pessoa pode às vezes comprar um carro, eu creio que até pode, mas no ponto de comprar um carro caríssimo, a pessoa compra um carro aí de 1 milhão,
Sendo que tem tanta gente na igreja passando fome, tem ministério ali sofrendo. Às vezes não tem dinheiro nem para pagar do aluguel. Cadê? Onde está o povo de Deus nisso? Eu acho que é isso que temos que pensar. Que a gente não pode achar que na Bíblia vai dizer que o servo de Deus tem que ser sustentado, tem que ser ajudado. Como a gente vê Paulo aí nas viagens missionárias sendo ajudado. Ele até fala sobre isso, e eu vou trazer uma mensagem que ele fala que o pessoal estava atacando ele porque ele estava sendo ajudado pela igreja, e estavam até duvidando se ele realmente era apóstolo. E ali ele vai questionar, ele fala, mas por que só comigo e Barnabé vocês estão falando? E por que Pedro, os outros discípulos de Jesus fazem a mesma coisa e vocês não falam nada? E ele fala, isso eu tenho por direito. Então, ele está dizendo ali que ele tinha o direito da igreja abençoar ele. E você vai ver mais pra frente que ele até fala, ele fala, ou afinal não sou eu o apóstolo Cristo? Ou vocês não são fruto do meu trabalho? Ele quer dizer, vocês são tudo almas que eu ganhei para Jesus, eu estou trabalhando, eu não estou querendo arrancar dinheiro da igreja, eu apenas estou querendo sobreviver. Então o sustento da igreja, você pode ver que Paulo vai dizer assim, ó, as viúvas, ajudem elas. Mas se elas tiverem família, manda a família ajudar. Ajudem só se tem condições mesmo. Então o dinheiro na obra de Deus é para ajudar os necessitados, seja lá pastor, seja lá missionários, seja lá fiéis, tem que ser ajudados, né? Agora o que não pode é deixar entrar a ambição e o pastor que é, vamos supor, o fundador daquele ministério, achar que todo aquele dinheiro dos fiéis é dele. E ele pode fazer o que quer. Na verdade, eu acho que a justiça tinha que cair em cima disso. Né? Pastores tinham que ser controlados. Peraí, você tem uma denominação? Entra quanto de dinheiro? Todo mês. Tinha que acompanhar mais de perto. Né? Ah, um exemplo, tá entrando... Tá, vou falar um mínimo aqui. Tá entrando todo mês. Ah, tá entrando 100 mil. E agora me põe uma lista aqui de todos que recebem desses 100 mil. E o pastor, que é o fundador, está recebendo quanto? Né? Porque eu acredito que tem pastores aí recebendo muito mais que 10 mil. Muito mais. Ele tem que ter um salário digno? Sim. Mas não na ambição. No ponto dele chegar, vamos supor, a gastar dinheiro à toa com o dinheiro dos fiéis. Comprar avião, comprar carro caríssimo, casa cara, né? Viver aí na luxúria. Enquanto isso, os membros estão passando fome, os ministérios estão se matando para pagar aluguel. Aí na congregação, eu não acompanho muito de perto, mas eu cheguei algumas vezes. E eu vejo assim que eles, na verdade, eles não pedem dízimo nem oferta, mas eles deixam ali disponível para o pessoal que quer ajudar. E quem ajuda, você vê que ele tem determinação para qual vai aquele valor. Ah, você vai ajudar no que? Ah, eu tenho um dinheiro aqui, irmã. Aí eles dão para as irmãs da piedade, que eles falam assim, né? Aí você dá o dinheiro lá e fala para que obra que é. Se é para ajudar a missionária ou se é para ajudar os irmãos que estão, né, precisando de alimento. Então eles ajudam. E você vê que eles são tão unidos que todos os templos deles são todos comprados. E você vê que até a planta, tudo igualzinho. Eles não saem do padrão. Então é sinal que você vê que é onde está indo o dinheiro. Tudo bem que eles estão comprando vários templos, mas está vendo que o dinheiro está sendo investido. Pessoas estão sendo ajudadas. Né? Eu já vi grupos de irmãs da congregação ir na casa da irmãzinha e ver que ela não tem geladeira, se reunir e comprar uma geladeira para ela. Eu vi um irmão que veio, acho que era dos Estados Unidos, não lembro que país que veio. Ele veio na igreja do meu avô, eu tava lá, ele foi pregar. E ele falou assim, olha gente, na minha igreja, onde eu congrego, ele falou assim, lá nós somos tudo unidos. Ele falou, quando chega um irmãozinho que a gente vê que não tem carro, a gente pega e se ajunta, nós, todo o ministério ali se ajunta e compra um carro por irmão. Já pensou se todo servo de Deus, toda a igreja fosse unida? Imagina, todo mundo ia ser abençoado, nem ia estar ninguém nessa miséria. Você vê pessoas sofrendo, você vê pessoas padecendo, pessoas que às vezes não têm um dinheiro para comprar um gás. Que nem aconteceu. Teve uma irmã que chegou para mim, isso aí foi o cúmulo. Ela falou para mim assim, ela tem uma igreja pequenininha, e o que aconteceu? Foram umas irmãzinhas lá, né, no ministério dela, e aí ela ficou sabendo que as irmãs estavam necessitadas, ela foi na casa das irmãs, ajudou as irmãs, tudo. E aí o que aconteceu? As irmãs chamou ela para pregar. E quando chamou ela para pregar, ela foi lá, era uma igreja imensa. O pastor pedindo um monte de dinheiro. Acho que ele tinha arrecadado um valor alto ali naquele dia. E aí o que aconteceu no final do culto? Ele chamou ela e deu ali um valor em dinheiro para ela. Na hora que ele deu esse valor em dinheiro para ela, ela olhou e falou assim, pastor, vem aqui. Tá vendo aquelas irmãzinhas ali, ó? Ele, eu sei. Elas que me chamaram aqui para pregar hoje. Eu quero que o irmão pegue esse envelope e dá para ela. Você sabia que ela tá sem gás? Você sabia que ela não tem alimento na casa dela? Aí ele, irmã, me perdoa. Não, eu vou ver, que a gente às vezes, nem tudo a gente fica sabendo. Aí ela falou para ele, nossa pastor, que vergonha, né? O senhor pedindo tanto dinheiro, tanta gente necessitada aqui. Deus não se agrada disso não. E aí ele ficou todo sem graça. Então quer dizer, as pessoas estão pensando que o povo não está vendo e estão esquecendo que o próprio Deus está vendo. A gente vê aí, né, o irmão, eu estava assistindo um vídeo ontem, ele subiu em cima do púlpito lá, acho que é dos Gideões, e falou para eles, olha, hoje Deus está falando. Já faz tempo que aconteceu isso, mas eu estava vendo ontem. E ele falou assim, olha, Deus está falando uma coisa, eu vim aqui e Deus falou para vocês para pegar todo esse dinheiro que vocês arrecadaram de hoje e dar um pouco para cada um, dividir igual para todos. Deus está mandando você fazer isso só hoje, é uma prova. Se vocês fizerem, Deus vai abençoar vocês muito mais.
E aí, aí depois o microfone na boca do pastor, vocês vão fazer? O pastor falou assim, olha, a gente sempre fez isso, a gente sempre faz, a gente sempre ajuda o necessitado. Ele falou, não, mas hoje é algo diferente, o irmão vai fazer ou não? Aí o outro falou, não, a gente vai fazer o que Deus mandou, pra não ficar feio, né? E aí depois ele gravou o vídeo aí falando. Ele gravou o vídeo falando que não fizeram. E aí eu pergunto, será que vai valer a pena? Para e pensa comigo, você que hoje congrega no ministério. Porque às vezes, imagine, como posso dizer, vamos comparar assim, vai. Às vezes eu tô só na borda, que nem uma pizza, né? A gente tá comendo ela. Eu tô só na borda. Mas você que tá infiltrado lá dentro. Você que tá mais próximo, você que sabe de muitas coisas que às vezes nem eu sei. Você acha que vale a pena? Se hoje você... É que a gente vê jovens aí, a gente vê tantos jovens. O jovem não fazia coisa errada, mas tava andando com o bandido e acabou indo preso junto. Por quê? Porque tava junto. Me diz com quem tu anda, eu vou dizer quem você é. Não é esse ditado do mundo? Então quer dizer, se você tá junto, congrega junto ali, e tá vendo que a igreja está sendo corrupta, que é mentira em cima de mentira, fala que não tem dinheiro, mas na verdade tem, e ficam pedindo só para sugar os fiéis. Enquanto isso, outros pastores estão se engrandecendo, comprando casa, carro, avião, tudo que tem direito. Aí você olha, você que tá junto ali, você é cúmplice. Porque se você não se manifestar e acabar com essa palhaçada, igual o Paulo vai falar para Timóteo, Paulo manda até carta, Timóteo, olha aqui, que ele era novo na fé, Timóteo, né? Quer dizer, ele era jovem, né? Então, quer dizer, Paulo escreve e fala, Timóteo, escuta aqui, eu fiquei sabendo que tem um povo aí se infiltrando no meio de vocês, ó, acaba com isso, hein? Não deixa ninguém falar nada que não seja, né, do que ele aprendeu. E quando você for levantar alguém, ó, levante assim, ele instrui Timóteo o tempo todo, né? Até chama ele de filho. Então, quer dizer, ele tá ali instruindo o tempo todo Timóteo. E você vê que Paulo, quando Pedro tá ali comendo com os gentios, chega o judaizante, Pedro pegou e falou, o quê? Vou sair fora, deixar esse gentil ali e ficou lá com os judaizantes. E os judaizantes falando lá e ele concordando. Paulo vê que ele desfez do gentil para ficar com os judaizantes, para ficar lá participando da conversa alheia. O que ele fez? Fez ele passar vergonha. Pode sair daí. Você tá fazendo... Vem aqui, Pedro. E desmascarou ele na frente. Por que você está fazendo isso? Corrigiu. Mascarou não, corrigiu, né? Ele. Porque ele estava errado. E você como servo de Deus? Eu e você, será que estamos agindo certo? Ou será que a mentira passou a ser verdade e a verdade passou a ser mentira? Será que nós estamos nos omitindo? E vendo as coisas erradas e falar assim, não, mas eu tenho que orar. Tenho que orar para Deus salvar. Quem sou eu para julgar? Não, a Bíblia fala assim que se você vê seu irmão no erro, corrija, e se ele aceitar, ganhar do teu irmão. Agora, se você não conviver junto, você tá ali junto, não fala nada, você é cúmplice. Naquele grande dia ele vai pro inferno e você vai junto. Será que vai valer a pena todo esse tempo de evangelho, todo esse tempo de servir a Deus, de igreja em igreja, buscando, orando, né, para chegar no último dia e você ser condenado? Vale a pena? Eu acho que não. Acorda. É tempo de você despertar. Eu gosto muito de falar essa palavra. Desperta. Tu que dormes. Ah, mas eu não vou falar nada porque senão eu perco o meu cargo. Ah, mas o dinheiro que eu recebo é tão bom, né? Não vou falar nada não. Hoje, você pode até sorrir com o dinheiro. Você pode se sentir sustentado pelo cargo. Mas amanhã, essas coisas erradas vai te colocar no inferno. A sua alma vai queimar no inferno. Será que vai valer a pena isso pra você? Queimar no inferno ou é melhor falar a verdade? O que Deus falou pra Jeremias? Jeremias fica na porta do templo. Porque quem tá lá dentro precisa ouvir quem tá aqui fora também. É lógico que a Bíblia vai dizer assim que se for de repente algum ancião, alguma pessoa mais velha que você, que corrija com amor, como se você estivesse corrigindo seu pai. Mas tem que ser falado, tem que ser pregado. Não tem que mentir. Ah, mas eu vou falar que entrou tanto porque o meu pastor mandou. Não, pastor, não entrou tanto não, entrou tanto. Tá faltando tanto. Não tem que ter mentira. Agora você vai ficar coitando, você vai pro inferno junto com quem tá fazendo coisa errada. Pelo contrário, juntos somos mais fortes. Essa é a força da igreja, a nossa união. Vamos se levantar. Olha quanta gente falando mal da igreja, do povo de Deus. Pastores, igreja, corpo de Cristo, nós somos um corpo só. Vamos acordar, gente. Olha quanta gente, depois desse debate que eu vi, quando eu olhei os comentários, eu falei, gente do céu, olha quanta pessoa decepcionada. Gente que era da igreja. Gente que ia no templo, que estava ali presente, abandonaram tudo. E hoje em dia são contra ir no templo, porque acham que lá tem lobos devoradores. E muitas vezes tem. Deus vai abençoar muito mais se você for honesto. Olha, uma vez eu vi uma igreja, acho que era batista, colocando no telão tudo que entrou de dinheiro. Você não vai pôr o nome da pessoa, porque a pessoa não quer se identificar, né? Às vezes ela ganha bastante, não sei, tem uma renda grande, não quer que ninguém fique sabendo, por causa pelo dízimo ou pela oferta, não sei. Você tá pondo lá, coloca tudo que entrou, coloca o que tem para pagar, o quanto tem no caixa, seja verdadeiro. Olha, nós estamos com 20 mil aqui no caixa. Ó, tanto vai para outra igreja, vamos ajudar a outra ali. Ó, ajudamos, ó, tá aqui. Mas ainda tem isso daqui. Ó, podem fazer a obra, vai lá, evangeliza o mendigo, porque se precisar tem dinheiro aqui, dá pra nós pagar um aluguel pra eles. Não é só cesta básica não, muda. Não vai ficar dando cesta básica, ó, gente, traz o quilinho. Fala, não, gente, vamos passar uma oferta pra dar o dinheiro pra pessoa que tá necessitada, dar ali um salário pra ela, que ela tá sem trabalhar, pra ela mesma comprar.
Porque antigamente, aí vai falar, mas antigamente não era dinheiro, antigamente era o quê? Era alimento, tá? Mas hoje em dia, se tinha uma alma necessitada, eu for dar sua cesta básica pra ela, ela vai pagar o aluguel como? Ela só vive de cesta básica? E a conta de água, a conta de luz, o gás, ela precisa. Vamos mudar, gente, vamos ser a igreja mesmo de Cristo. Vamos abrigar as pessoas. A igreja sem fins lucrativos é exatamente para isso. Para colocar curso, investir no centro do crente, é ministérios, congregações, pegando dinheiro dos fiéis, montando faculdades, e ainda coloca a faculdade e paga. Não, tem que ser de graça, gente. O dinheiro não foi com dos fiéis? Para de ser, como posso dizer assim, ambicioso, e de querer lucrar em cima dos fiéis, porque eu vou trazer agora versículo que vai mostrar. Ó, abre a tua Bíblia aí. 1 Pedro 5. Olha o que Deus vai dizer. Olha o que Pedro vai dizer, né? Eu, que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que está para ser revelada. Aí no 2 vai dizer assim, ó. Aconselho que cuide bem do rebanho que Deus lhe deu e façam isso de vontade como Deus quer e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Tá vendo? Agora me fala. Eu vi o pregador falando aí ontem, eu estava olhando aqui uns vídeos, que eu não sou muito de ficar muito vendo vídeo, mas ontem eu estava observando bem. E eu falei assim, meu Deus do céu, o pregador falando que ele cobra para pregar. E eu conheço alguns que cobram. Inclusive teve um, que uma vez eu fui chamar ele para pregar na igreja da minha cunhada, ele olhou para mim, ele na ligação falou assim para mim, mandou no WhatsApp. Falou assim, ô Xera, mas qual é o tamanho da igreja da sua cunhada? Porque ele pregava lá de Brás. Qual o tamanho? Aí eu olhei e respondi assim, mas por que a pergunta? Aí ele falou, não, Sharon, é que você sabe que eu vivo da obra, né? Aí eu fui bem curto e grosso, falei, mas se você vive da obra, você tem que esperar Deus te dar. Você que escolheu isso pra sua vida. Aí eu falei, todo mundo que vive da obra tem que esperar o pai dar, você não tem que ficar pedindo, você tem que esperar Deus te dar. Aí ele falou, desculpa, Sharon, mas eu posso então levar minhas trufas, meus livros, você quer levar suas trufas, seus livros pra vender? Eu até aceito, né? Mas você pegar e cobrar, estimular e falar valores, aí eu vou pregar aí, mas eu quero que a igreja me dê tanto. Isso não é certo, gente. Sabe o que acontece? Tem um documento, eu costumo dizer assim, quando eu li esse documento de DAC, que uns falam de Daché, né? Acho que em português, mas em inglês fica de DAC. Quando eu li ele, eu achei lindo. Você vê a forma que eles faziam. Sabe como é que eles olhavam para saber se era um falso profeta? Quando pedia dinheiro. Se pedisse dinheiro para eles, você era um falso profeta. E se ficasse muitos dias lá, vamos supor, mais de 2 dias lá, se alimentando do que eles tinham lá, também era um falso profeta. Eles nem davam crédito. Então, quer dizer, isso, na verdade, tanto lá na igreja primitiva, né, eles já viam essa pessoa como um falso profeta. Então, não se coloque na posição de falso profeta de ficar querendo extorquir as pessoas. De querer, a Bíblia vai dizer, deixa bem claro, de graça você recebe, de graça você dá. A palavra de Deus não é sua para ter comércio, para ter venda. Você vai pregar, é lógico, né? Não posso explorar o irmão, né? Ser hipócrita. Que nem teve um amigo meu, um servo de Deus abençoado, ele não cobra para pregar. E aí ele foi pregar numa igreja de frente com a minha. A sorte que acabou o culto e eu fui lá ver o restinho da pregação dele. Não ofereceram uma carona para ele. Ele veio a pé e era longe a casa dele. Ele veio andando e ele ia voltar andando porque a igreja não ofereceu nada. Não deram uma oferta, não fizeram nada. Só receberam a mensagem. Isso é minha hipocrisia. Porque vamos supor, eu vou chamar eu gosto do pastor Carlos, moro lá no Rio de Janeiro, só que da Zona Leste. Aí eu chamo ele pra pregar na minha igreja, e eu vou querer que ele pague a passagem dele, que ele banque tudo? Não. Eu, como igreja de Cristo, como membro do Senhor, eu tô chamando ele, eu tenho que honrá-lo. Às vezes tem congresso, às vezes tem culto dos jovens na minha igreja, e aí eu vou chamar um pregador. Se eu ver que o caixa dos jovens não tem nada, porque a gente faz alguma coisinha pra arrecadar um dinheirinho, pra gente poder sair com os jovens, levar eles pra sair, ou de repente para comprar uma lembrancinha de uma festividade, ou às vezes para quando chama um pregador, se eu ver que não tem nada no caixa dos jovens, o que eu vou fazer? Eu tiro do meu bolso. Já cheguei a tirar do meu bolso para dar uma oferta pro irmão que eu chamei, porque eu me sinto mal de chamar o irmão para vir pregar e não honrar ele nem se for com a gasolina, né? Com um pouquinho ali para abençoar o irmão, não luxúria, fartura, não, nada disso. Né? Nada é uma coisa que vai suprir ali a necessidade dele, como se fosse, vamos supor, poxa, ele saiu da casa dele, né, às vezes, e outra coisa, se eu sei que ele tem carro, vou ajudar na gasolina, posso ofertar um pouco na vida do irmão, sim, eu creio que Deus se agrada disso. Agora, eu pegar um irmão, se ele falar pra mim que ele prega, que ele cobra, eu nem chamo, porque eu acho que Deus não tá nesse negócio, e você que alimenta isso nas igrejas, porque eu falo isso porque eu já vi, principalmente a Debrais. A Debrais é uma delas, que alimenta muito isso. Eu vejo assim, na parte de abençoar o servo de Deus, eles são mão aberta.
Então vamos supor, a pessoa às vezes vai pregar lá e eles são capazes de dar R$1.000 pra pessoa. É legal você abençoar um servo de Deus. Mas cobrou, não dá R$1. É que nem uma vez eu vi o meu pastor falando, o meu pastor, ele falou assim, é que esse pastor ele foi e depois voltou, né? É por isso que eu falei assim, o outro pastor. Ele falou assim, uma vez eu chamei um irmão pra pegar, e eu separei uma oferta tão grande pra ele, porque eu sabia que ele tava meio necessitado. Só que chegou na hora, quando ele acabou de pegar, ele falou, pastor, mas vê se você me ajuda pelo menos com a parcela do meu carro que eu tô pagando. Ele falou, eu tinha separado uma oferta grande pra ele. Mas aí ele me pediu, eu dei só o valor da oferta que ele pediu. Mal sabia ele que ele ia ganhar muito mais. Então, quer dizer, perdeu a bênção. E se eu fosse o pastor, eu não tinha dado nada, porque veio pedir, então vai embora sem nada. Não, tem que esperar. O máximo que eu poderia ajudar ele ali era com a gasolina para ele voltar para casa dele. Que seria o justo. Mas não ofertava nada. Mas se você sabe que a pessoa precisa, abençoa o seu irmão. Tudo que a gente abençoa, nós também somos abençoados. Agora o que não pode é pastor, igrejas, achar que pode viver do dinheiro dos fiéis. Quer comprar carro, quer comprar não sei o quê, quer comprar avião, quer trocar o avião. Eu acho que isso é errado. Se você está fazendo isso com o dinheiro dos fiéis, é errado. E eu acho que a justiça tinha que cair matando em cima disso. Tinha sim. Poxa, mas é o quê? Um exemplo, vai. Ele é o pastor presidente da igreja, ou é o fundador, não sei como é que cada um fala de um jeito, né? Então, quer dizer, mas peraí, vem aqui. Quanto que entra de todo mês na sua igreja? Um exemplo, tá? Entra 50 mil? Vamos chutar baixo aí. Entra 50 mil? Com esses 50 mil, além da água, luz, que vocês têm que comprar aí pra igreja, né? Sobra quanto? Quantas pessoas são ajudadas? Quantos pastores recebem seu salário? Porque eu acredito que tem pastor ganhando muito mais que 10 mil. E às vezes o pastor trabalha. Você que trabalha e está recebendo dinheiro. Como que você trabalha e recebe? Se você trabalha e tem um salário bom, por que você está recebendo dinheiro da igreja? Pega o seu salário que você está recebendo da igreja, seja honesto. Dá para uma pessoa que está sem trabalhar. Dá para uma pessoa que está lá na igreja, que sabe que está passando necessidade. Não aceita, fala, não, pastor, muito obrigado, eu tô aqui na igreja para servir, eu já trabalho, eu tenho minha renda, já dá para sustentar minha família, não preciso mais nada não. Só se precisasse, né, se a renda fosse dele muito pouca, de repente passando aperto, às vezes a gente vê alguns irmãos, né, passando em aperto, alguns pastores, mas eu vou falar uma coisa também para você, que ficou triste com a igreja, os membros, né, não é com o tempo de pedra, são com as pessoas. Eu sei que tá difícil, mas não generaliza não. Você pode ver, às vezes, uma igreja grande, e às vezes você vê um pastor corrupto que está de frente, mas quando você se envolve mesmo com os membros da igreja, você vê que tem pastores fiéis a Deus. Você vê que tem irmãzinhas que te ajudam. Irmãs, às vezes, que vê que a igreja não ajuda, tira do dinheirinho do bolso para ajudar a outra. Você vê que tem pessoas que choram com você, pessoas que estão ali do seu lado. Então, não generaliza. Precisamos combater o mal. Porque a mentira está vencendo a verdade. Então você que é servo de Deus, que está aí no meio da pizza, que nem eu falei, né? Que às vezes eu estou na borda. Eu sei pouca coisa, mas você que está lá no fundo, no meio da pizza lá, já está comendo lá dentro, então peraí. Começa a pôr tua casa em ordem. Começa a falar, não, mas você não acha que é melhor? Com respeito, lógico, que a Bíblia vai dizer que os mais velhos, devem tanto pastores, a gente tem que falar com respeito como se tivesse corrigindo nossos pais. Com educação, com amor, com jeitinho, mas tem que falar. E não apoiar mentira. Fala que foi isso, não. Fala que tá precisando disso. Não, a gente não tá precisando disso porque tem dinheiro lá pra comprar. Tem que ser honesto, gente. Caso ao contrário, Jesus vai vir, vocês vão sair. Vocês vão perder. Vai valer a pena ficar aí? Você viu todos esses anos, carteirinha não leva ninguém pro céu. Cargo não leva ninguém. Vale mais perder o cargo, mas ser fiel a Deus. E não adianta pensar assim, vou sair fora da igreja. Ali só tem corruptos. Não, a gente não somos melhor que ninguém. Pelo contrário, se você tem algo de bom dentro de você, foi o próprio Deus que te deu. Então continue lá, porque o mal tem que sair. Agora a gente vê o povo de Deus, às vezes não concorda com as coisas, eles saem. Não sai não, fica lá. O mal tem que ser combatido. E como que a gente vai combater o mal? Com o bem. Mostrando o bem. Você pode influenciar, você pode mudar, pode haver uma mudança através da sua vida. Guarda essa mensagem no teu coração. Não queira, naquele último dia, Deus falar pra você, apartai de mim que eu não te conheço. Muda. A gente precisa mudar. Porque a gente vê muitas pessoas que se dizem desigrejados, mas que congregaram na igreja. Muitos estão feridos. E a culpa é nossa. Eu falo nós porque somos o corpo de Cristo. A culpa é minha. Eu erro, você erra. Então nós temos que ver os nossos conceitos, ver aonde a gente está errando, né? Assim, quando a gente tem uma empresa, que a gente, como posso dizer assim, tenta ali ver aonde que a empresa está perdendo, começa a ser mais verdadeira. Põe no telão tudo que entra, que sai, o que tem em caixa. E ainda fala pro povo, vamos ajudar a Zama, pode evangelizar o mendigo, vamos pagar a casa para ele, pagar aluguel. A cesta básica, chega, filha, chega de pedir quilinho, não. Os irmãos aqui vão passar salva. Não pede oferta? Vamos passar salva agora para ajudar as famílias carentes. Quanto na igreja? 3, 4, tá precisando? Dá um salário para cada uma. Tem muita igreja que tem condições. As que não tem, tudo bem. Mas e as que tem? As que tem, dá para ajudar. Olha o mundo que a gente tá, gente. Será que vocês não estão vendo que vergonha que tá?
A igreja de Cristo está sendo envergonhada, está sendo chamada até de prostituta. Porque os pastores que a Bíblia vai dizer que são mercenários, que não estão nem aí para a alma e só pelo dinheiro, vale a pena ser mercenário? Você vai para o inferno. Se nós não se posicionar, vídeo é para mim e para você se posicionar. Porque nós temos erros e falhas que precisam ser mudados. Temos que pensar mais nas almas, ajudar mais as pessoas. Seja mais humano. Poxa, a igreja arrecadou tanto dinheiro. Eu vou sair comprando um carro caro? Vou comprar um jatinho? Não, vamos fazer o seguinte. A igreja está com tanto dinheiro. Vamos dividir com aquela família que a gente sabe ali que está necessitado. Começa a reparar. Olha na igreja, vê lá a irmãzinha que vai com um sapatinho, às vezes, como é que fala? Um sapatinho bem velhinho. Você vê lá que a roupinha dela tá até desbotada. Às vezes tem criança. Você vê que as crianças tá tudo com, às vezes, uma roupinha ali, né? Tipo uma roupinha simples, sempre tá com a mesma roupa. Começa a observar, para de olhar para si mesmo. Se Deus te abençoou, é para você dar. Quanto mais você dá, mais você vai ser abençoado. Não se corrompa com isso, não vale a pena. A gente vai morrer, vai ficar tudo aí. E se deixar, ainda fica briga ainda pra família ainda. Acorda. Nosso Deus não é um Deus de coisa errada, de baganha. Nosso Deus não é um Deus de mentira. Nós temos que pregar a verdade. Temos que ser diferente. E Deus conta comigo e com você. E eu fico por aqui. Quero que vocês deixem aí no comentário o que vocês acharam desse vídeo. E saiba que eu tô com vocês para ajudar. Temos que ser um corpo de Cristo bem ajustado e interligado. Pode contar comigo. E até vocês aí que deixaram de ir para a igreja, né, que se entristeceram. Eu peço perdão em nome da igreja de Cristo. Quando eu falo igreja de Cristo, não estou falando de Cristo, estou falando do corpo de Cristo. Porque todos nós somos falhos. E se às vezes eu errei, algum irmão errou, a gente tem que se consertar. Não podemos permanecer no erro. Nós temos que ser diferente. Temos que reconhecer o nosso erro. E mudar. Porque ainda dá tempo de mudar. Nunca é tarde. Só depois da morte. Aí acabou. Muda enquanto é tempo. Preguem. Não deixe de falar. Preguem tempo e fala de tempo. Lógico, com respeito. A gente tem que respeitar a opinião das pessoas. Mas não podemos deixar de pregar a verdade. E eu encerro por aqui. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo. Manda ele para as igrejas. Manda ele para aquelas pessoas que você vê que está ferida. E um dia, você que quiser ir na minha igreja, eu te passo um isso, sei lá. Minha igreja não tem igreja. Onde eu costumo de falar, né? Mas eu sei que tem muitos irmãos de Deus mesmo. Tem pessoas abençoadas. Tem irmãos que às vezes são mais chegados que irmãos. São mais chegados do que às vezes nossos próprios irmãos. Né? Tem muita gente que eu tenho um carinho imenso, um amor especial. E fico por aqui. Espero que tenham gostado. Te louvarei, Senhor, por tudo que fizestes por mim, mesmo sem merecer, teu amor me alcançou. Quando eu chorei, tu me ouviu, quando eu caí, me levantou, meu coração ferido sarou, Jesus me alcançou. Eu não